Amém, boa noite, a paz, tudo bem? Muito bom estar aqui mais uma vez. Fazia tempo que eu não pregava, tinha quanto tempo já? Quase um mês que a Leila não reclamava, não é verdade? Mas eu estou feliz de estar aqui nessa noite, nessa oportunidade de poder receber junto com os irmãos uma porção da palavra de Deus. E eu creio que Deus vai falar comigo, vai falar com você, amém? Abra sua Bíblia aí. Evangelho segundo escreveu João. Ela só pega a gente de surpresa, né? Fazendo cara de choro. A cara já não é muito boa. Aí ela pega ainda do lado avesso, fica difícil, né? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Muita presença de Deus, é muito bom estar aqui. Esse ambiente, eu não me canso de dizer que esse ambiente é um ambiente extraordinário. Acho que é a melhor igreja que eu já participei na minha vida, assim. E às vezes a gente entra assim e não aproveita, né? E a gente deixa passar algumas coisas, alguns ambientes. E talvez você se reúna com alguns irmãos da igreja, você se relacione. A gente sempre tem, isso não é panela não, irmão, é que é normal. Às vezes você tem mais afinidade com um, com o outro. Aproveita, porque isso passa, isso acaba. Por mais que nós desejemos que essas coisas permaneçam, a gente sempre acha que vai durar até os 90, sabe? Até os 100, o mesmo grupo, mas não, tu vai aprendendo, vai conhecendo pessoas. Então cada minuto, cada segundo, aproveita, porque aqui tem pessoas que amam oração, que amam palavra, que amam estar juntos, que amam conhecer mais a Deus, se estruturar mais em Deus. Então não perca essa chance, nunca não perca a oportunidade, amém? Evangelho de João, capítulo 9, está escrito assim: e quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? E Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Portanto os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: não é este aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam: este é ele, e outros diziam: parece-se com ele, mas ele dizia: eu sou ele. Diziam-lhe, portanto: como foram abertos teus olhos? E ele respondeu e disse-lhe: um homem chamado Jesus fez lama, ungiu-me os meus olhos e disse-me: vai e lava-te. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus por essa palavra? Prometo que vou ser objetivo, mas Deus tem algo para todos nós nessa noite. E eu lendo esse texto ele é muito recorrente na minha vida. Eu gosto muito de meditar nele, mesmo não lendo. Quando eu estou no carro, quando eu estou trabalhando, eu penso nesse texto e ele sempre vem à minha memória. E o texto começa dizendo que Jesus passou. E todas as vezes que a gente observa Jesus passando por algum lugar, talvez a gente olhe pro cenário
e veja as árvores no mesmo lugar, da mesma forma. Jesus passando e a água do mar indo e voltando. Jesus passando e, por incrível que pareça, algumas pessoas permanecendo do mesmo jeito. Por incrível que pareça. Mas existem ocasiões em que Jesus passou. E quando ele passou, ele fez um estrago no inferno. Existem cenários que Jesus passou. Tinha um homem que cobrava impostos e Jesus passou. E quando Jesus passou, Jesus olhou para ele e falou: vem, segue-me. E aquele homem largou tudo. Largou tudo. Ele não olhou para trás como a gente olha. Ele abandonou tudo. Porque Jesus passou, olhou para ele e aquilo causou uma transformação. Então quando Jesus passa, quando ele passa, não é um dia normal. Quando Jesus passa, alguma coisa precisa acontecer. Quando ele passa, ele transforma. Quando ele passa, aquele que está vendo ou não, mas sente que ele está passando e sabe que o dia que ele passa é um dia transformador, é um dia sobrenatural, só porque ele passou. E um dia ele passou na minha vida, passou na tua, e a gente esqueceu do dia que ele passou. E às vezes a gente volta para fazer as mesmas coisas. A gente se prende, às vezes a gente não precisa nem que nós voltemos, mas o simples fato de a nossa mente voltar para lá, para as coisas do passado. E eu sei do que eu estou falando aqui. Mas Jesus está passando. Não é um culto normal hoje. Nós estamos aqui reunidos. E talvez a percepção seja de como muitas pessoas que estavam à volta de Jesus ali. Jesus passando. E algumas pessoas andando com Jesus ali, que ele estava passando. E passando com ele. Mas não perceberam aquela oportunidade. Pessoas que aparentemente estavam sãs, normais. Mas Jesus passou. E quando ele passou, houve um movimento no céu. Houve um movimento na terra. Houve algo sobrenatural e impactou aquele homem que estava sentado à beira do caminho. E não fosse o bastante estar sentado à beira do caminho, ele estava mendigando. Ele estava pedindo. Ele era um pedinte. Ele dependia daquilo ali para sobreviver. E muitas vezes a gente pauta a nossa sobrevivência em coisas tão ridículas e pequenas. Jesus está passando e a nossa vida é pautada em mendigar. Jesus está passando e a gente não tem a sensibilidade de perceber que Ele está passando. Jesus está passando no caminho. Jesus podia passar em qualquer lugar, mas Ele está aqui nessa noite. É no nosso caminho que Ele está passando. E isso precisa ser perceptível a nós. A gente não pode deixar esse momento passar batido, como um dia normal, como uma quarta qualquer, de vir à igreja, de estar aqui reunido e dizendo: eu estou ali, e Jesus está passando, mas está tranquilo. Porque o problema é quando Jesus está passando e a gente nem entende a nossa necessidade. Jesus já viu a nossa necessidade. Ele já olhou e percebeu que a gente não ora mais como um dia nós oramos. Jesus olhou, passou e viu que a gente não ama mais como um dia nós amamos.
Jesus passou e viu que a gente não abraça mais, que o nosso olhar já não é o mesmo. Jesus já percebeu que a gente está mudado. Jesus já percebeu que a gente está doente. Mas a gente não percebeu ainda, nós não percebemos ainda. E é algo tão notório, é tão claro que nós estamos cegos. Nós não estamos enxergando. Jesus está passando e os nossos olhos estão fechados. E a gente veste a roupa e vem para a igreja e senta no banco. E Jesus está passando no nosso caminho e dizendo: eu estou te vendo, eu já te vi, eu quero mudar essa história, eu quero mudar a sua vida. Mas a gente precisa perceber que os nossos olhos não estão se abrindo. A gente precisa perceber que a nossa sobrevivência está em mendigarias. A gente precisa perceber que não está legal, que a recarga é necessária. A gente precisa perceber que Jesus está no nosso caminho e talvez não tenha outra chance igual a essa. Precisamos ter a sensibilidade de no mínimo sermos egoístas. Isso. Senhor, olha para mim. Olha para mim. Eu sei que tem um monte de gente à sua volta, mas olha para o meu problema. Olha para a minha necessidade aqui. Olha a dor que eu estou sentindo. Olha a dificuldade que eu tenho. Olha para mim mendigando, me posturando no altar, mas sem uma vida diante da tua presença, colocando terno, a gravata, o sapato engraxado, o cabelo no fio, mas longe da tua presença, todo engomado, cheio de aparência, mas longe da tua presença. Olha para mim. E Jesus está dizendo: eu já te vi. Você só está se enganando a você mesmo, não há mais ninguém. O prejuízo é teu. Já não era para você estar mendigando há muito tempo. Eu sou o teu sustento e você ainda não enxergou isso. Jesus está dizendo: eu não estou te olhando agora que eu estou passando no caminho. Eu te vi há muito tempo. Eu já sabia que eu ia te encontrar nesta quarta-feira. Eu já sabia que você estaria aqui, esperando mais uma vez uma esmola. Mas Deus tem algo poderoso para mim e para você hoje. Acabou o tempo de pedir esmolas. Acabou o tempo de mendigaria. E isto não depende de mim, porque Jesus já viu a mim e a você. E talvez o que precise mudar dentro de nós é a capacidade de entendermos que Ele pode. Pastor, mas eu estou muito fraco, eu não sei nem por onde começar. Comece entendendo que você está cego. É o bom princípio, é o bom começo. Começa entendendo, aleluia, que você está num estado miserável, que perto do que Deus pode nos proporcionar, o que a gente está vivendo é muito pouco. O que a gente está vivendo não é nada, mas Jesus está passando, e a gente não vai perder essa chance. E esse homem era cego,
E alguém sempre vai perguntar: mestre, quem pecou? Porque as pessoas sempre acham que o nosso estado atual é por causa do pecado. Mas às vezes você só desistiu de lutar, se cansou. Às vezes você só está cansado, você só não tem mais forças. As palavras de amigos já não mexem mais com você, já não te motivam mais. E tudo o que estão dizendo, e a gente se importa às vezes com isso, com o que estão dizendo, e isto é falta de maturidade. A gente precisa entender que existem tempos e pessoas que vivem na nossa vida num tempo, e elas precisam passar, porque elas vão sempre tentar nos jogar para baixo, tentar nos desanimar, nos desestruturar. Eu aprendi esses dias um livro de Tiago Brunet, que ele fala sobre a utilidade do andaime. Você utiliza o andaime do lado de fora para mexer em lugares altos. E passa um tempo, quando você está terminando a construção da sua casa, aquele andaime não serve mais. E a gente tem a mania de trazer aquele andaime para dentro de casa. Ele não cabe dentro de casa. Porque o arremate é a coisa, mais os detalhes, os pisos, as coisas, a gente não precisa do andaime. E às vezes nós somos o andaime da vida de alguém, e alguém é um andaime da nossa vida. São tempos que passam e precisam passar. Isso não é sobre a gente desvalorizar pessoas, não. São tempos, momentos. E eles estão olhando para esse cego de nascença e dizendo: mestre, ele pecou, ou os pais dele, alguém pecou. Alguém fez alguma coisa errada aqui. Mas Jesus está dizendo: não tem nada errado aqui. Eu preparei esse momento, eu preparei esse ambiente, eu preparei essa noite. Eu que criei esse caminho, porque eu sou o caminho. Eu que criei esta oportunidade. E o que vai acontecer agora, o que vai acontecer na minha vida, o que vai acontecer na tua vida, é para a glória de Deus. Então não dê atenção para o que estão falando. Se perceba apenas. Entenda que precisa e que é necessário a mudança. E ele continua. Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu vim para trazer luz. Eu vim para clarear o caminho, para trazer uma percepção do caminho que você precisa andar. Eu quero esclarecer algumas coisas para você. E esse homem precisa de esclarecimentos. Ele precisa de uma direção. Ele não sabe para onde ir. Ele não sabe qual caminho seguir. Ele não sabe o que escolher. Pessoas estão escolhendo para ele as moedas, os valores. Pessoas estão escolhendo para ele aonde colocá-lo no caminho. Pessoas vão escolhendo o tempo todo, porque quando a gente não tem a capacidade de escolher, alguém vai escolher por nós. E o Senhor Jesus quer nos livrar disso. Jesus está dizendo: eu sou a melhor escolha. Mas para isso, para você entender isso, você precisa estar com seus olhos abertos. Eu preciso iluminar a sua visão. Eu preciso que as minhas palavras sejam lâmpadas para os seus pés. Não é só sobre ser largado no caminho. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, e eu vou transformar a vida desse homem. E tendo dito isto, ele cuspiu na terra, fez lama com a saliva, ungiu os olhos do homem e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. O Senhor está enviando aquele homem. Agora, interessante que o Senhor está dizendo para ele: vai. E eu creio que alguém segurou na mão desse homem aqui e foi lá com ele. Mas eu também creio que Deus deu a capacidade dele, mesmo seus olhos, achar o caminho.
só por causa da palavra. Por causa da palavra liberada. E o Senhor está liberando palavra sobre a nossa vida nessa noite. Eu vou te direcionar. Eu vou te colocar no caminho certo. Eu vou fazer você parar de mendigar. Eu vou te dar estrutura. Eu vou te dar a capacidade de abalar o local que você vive, a região onde você mora. Eu vou te dar a capacidade de transformar vidas por causa do testemunho. Eu vou te dar a capacidade de mudar a sua geração. E eu creio que nessa noite aqui existem pessoas que Deus vai usar para transformar essa geração, para impactar essa geração por causa de um testemunho, por causa da palavra liberada. Eu creio que neste lugar existem pessoas que vão abalar essa cidade por causa do testemunho de vida. E olha o que acontece quando os nossos olhos estão abertos. Porque o milagre já aconteceu. Deus hoje já nos curou. Já abriu os nossos olhos, abriu a nossa visão, ampliou, aleluia, o nosso entendimento. Porque muitas vezes a gente é muito, sabe, a gente tem a mania de fazer só o que é mandado, né? Só o que é mandado. Mas Deus está dizendo: eu vou te dar a capacidade de entender o que é preciso ser feito. O que precisa fazer, faça bem feito. Aonde eu te colocar, faça o melhor. Não faça de qualquer jeito. Se você acha que o melhor é chegar aqui, sentar na cadeira, senta posturado. Se o melhor que você faz é levantar as mãos para adorar, então levanta com vontade. Porque Deus está te colocando no meio de uma geração para ser exemplo. Deus não está te curando para você voltar para a beira do caminho e continuar mendigando. Nem para ficar, aleluia, na dependência de pessoas. Ora por mim. Clama por mim. Me ajuda, estende a mão. Ei, está na hora, já passou. Já passou. De a gente começar a estender as mãos. Deus quer nos usar para curar pessoas, para transformar vidas, para mesmo no banco, na hora que levantarmos as nossas mãos, alguém olhar para a gente e falar: eu não estava nem com vontade de adorar, eu vim até desligado, mas meu irmão, tem alguém aqui do meu lado que tá. Não é verdade? E a gente olha pessoas sentadas ao nosso lado e não tem a noção do problema, da barreira, da dificuldade que foi para chegar a este lugar, das dores que estão sentindo, das fragilidades, da sensibilidade, dos problemas que estão na nossa mente. Ninguém tem noção, só Deus sabe. Mas Ele está dizendo: ei, eu já te curei. Eu já te curei. Não volte à beira do caminho. Eu te curei para você andar pelo caminho, não para ficar à beira do caminho. Eu te curei para você estender a mão e levantar pessoas que estão à beira do caminho, à margem da sociedade. E isso vai causar um transtorno danado. Glória a Deus. Versículo 8: portanto os vizinhos e aqueles que tinham visto que ele era cego disseram: não é este aquele que estava sentado mendigando? Porque tudo que o inimigo quer, tudo, é que você continue do jeito que você está, ou do jeito que você era. Ele está dizendo: não, você tem que mendigar. Você não pode, não. Você precisa mendigar. Não, eu não vou precisar mais. Agora eu tenho vista. Não, você precisa mendigar.
Você precisa continuar um pedinte. Pedinte de oração, pedinte de palavra. E o Senhor Jesus está dizendo, não, passou esse tempo. Já passou esse tempo, você precisa andar sozinho. E os vizinhos estão apavorados, porque você precisa ser um pedinte. Poxa, mas a vida dele está mudada. Olha a postura dele agora, ele anda sozinho, ele não depende mais de mim. Isso está assustando pessoas. Mas é o Senhor dizendo, ei, eu estou te curando, e isso vai abalar sistemas, isso vai trazer problemas, mas continue. Glória a Deus. Versículo 11. E ele respondeu e disse-lhes, um homem chamado Jesus fez lama, ungiu os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido, obediência. A obediência vai fazer a gente viver coisas extraordinárias. Ele poderia ter dito, eu não vou, não tem como eu ir. O senhor não está vendo que eu estou cego? Jesus está falando, não, já te curei, cara. Só obedece, vai para você ver. Obediência. Obediência. Ontem a gente estava falando sobre as coisas ordinárias. Gente, entenda essa palavra. Não é o ordinário, não. O ordinário é o que você faz em ordem. Existe essa ideia dessa palavra também. Então você faz o que é ordinário, faz o que é normal, faça o teu normal, faça o que precisa ser feito. Todos os dias, faça o que precisa ser feito. O que você precisa fazer, faça. E Deus vai fazer o extraordinário. Talvez aquele homem nem quisesse estar ali naquele dia, mas ele falou, vou para lá de novo. Infelizmente, com as intenções erradas, de mendigar, de pedir. Mas naquela oportunidade, o Senhor fez coisas extraordinárias na vida dele. E através de uma obediência, vida de obediência. É só obedecer ao Senhor. A ordem dele é dada, a gente obedece e pronto. E a ordem do Senhor traz paz. Traz paz para dentro do nosso coração. Então se você está hoje decidido ou pensando em fazer alguma coisa e você não está com o seu coração em paz, não faça. Não ande por esse caminho, porque a palavra do Senhor liberada para a gente, ela traz paz. A gente faz seguro. O Senhor disse para aquele homem, vai ao tanque. E ele foi, de olhos fechados. E ele não errou o caminho, porque a palavra do Senhor nos guia. A palavra do Senhor é suficiente para nos fazer andar pelo caminho. Obediência. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Ele recebeu a visão. No momento em que ele se lavou, não. No momento em que ele obedeceu. Quando ele obedeceu, a visão dele foi liberada. Então o Senhor está dizendo para a gente hoje, quer recarga, quer uma vida transformada, aleluia, em nome de Jesus, obedeça. Seja obediente à minha palavra. E eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego, ele já não é mais cego, aquele que antes era cego, levaram para a religião, aleluia, e eles ficaram atordoados. Como é que aconteceu isso aqui? Porque a religião fica perturbada com algumas coisas. Quando a nossa vida é transformada, a religião se perturba. A falsa religião, o sistema religião. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu vou confundir esses. Eu vou trazer transtorno até para a religião, porque eu vou fazer coisa poderosa na tua vida. Eu vou fazer coisa poderosa nessa igreja. Aleluia. Se você viver em obediência e fizer as coisas que precisam ser feitas em ordem, dia após dia, faça o que precisa ser feito. Eu vou confundir o sistema. Olha o que Deus está dizendo para nós nessa noite. O sistema está dizendo aí, você precisa fazer algumas coisas, aleluia, precisa de ajuda, precisa de meios, precisa de pessoas para te levar a alguns lugares. E Jesus está dizendo, não, eu vou confundir o sistema. Eu vou te colocar lá. Eu vou te fazer chegar lá. E eles nem vão entender como.
Eles não vão perceber como. É só porque você obedeceu. E eu vou destruir o sistema. O sistema vai ficar maluco. Aleluia. Mas vivi uma vida tão miserável. Vivi uma vida de tanta escassez espiritual, escassez física, material. E por que está vivendo esse sobrenatural agora? Ah, não sei como é que era. Eu só sei que um homem me deu uma ordem e eu obedeci. Eu só sei que o Senhor Jesus falou: ei, vai, lava-te. Eu só sei que Ele pegou algo improvável para a humanidade. O sistema não entende como é que um lodo me fez enxergar. E nem é para entender. Oh, glória a Deus. O sistema não tem que entender, porque quem está vivendo o sobrenatural sou eu, é você. E a explicação é simples: Jesus. É isso. Por que você está vivendo algo tão extraordinário? Jesus. Por que tua família foi sarada? Jesus. Aleluia. Por que eu era tão escasso de espiritualidade e agora eu vivo tão, tão perto de Deus? Jesus. Aleluia. Por que eu não tinha amor e agora eu tenho? Jesus. Aleluia. Por que eu não falava em línguas e agora eu falo? Jesus. Oh, glória a Deus. Por que meu marido vivia, aleluia, na cachaça e agora não vive mais? Por que a esposa vivia e não vive mais? Jesus. Aleluia. E o sistema procurando explicação, e não tem explicação humana para oferecer. É só Jesus. É obedecê-lo. Entender que a ordem dele é perfeita, a ordem dele é boa, a ordem dele é agradável, a ordem dele é suficiente, a ordem dele é extraordinária. E ele está dizendo para mim e para você: saia desse caminho, saia dessa pobreza espiritual, saia dessa mendigaria espiritual e vem viver o extraordinário. Jesus está dizendo: eu quero te usar para confundir, para trazer transtorno a esse mundo. Glória a Deus, aleluia. Depois disso, mandam chamar os pais desse cego, desse ex-cego. Até a família. É a família. É os da casa. E eles também ficam perturbados, pastor. Ele fala: meu irmão, não sei. Não sei, porque esse é um problema dele. Ele era cego. Ele era ruim. Ele tinha um coração de pedra. Ele matava, ele roubava. Ele feria pessoas com palavras, com olhares. Ele era cego. Ele era ruim. Ele não tinha jeito. Nem lá em casa a gente queria ele. Não é verdade, varão? E como ele foi curado eu nem sei. Pergunta para ele. É isso que diz o texto. Pergunta para ele. Eles ficaram assustados. Eles não queriam se envolver com o sistema. Os pais deles não queriam experimentar e saber daquele sobrenatural, como isso acontecia. Mas ele falou de novo, porque tem gente que é chata, irmão. E a gente vai falando de novo. Eles perturbaram ele. Falou assim: o que aconteceu, rapaz? Ele falou: não sei. Eu só sei que eu estava à beira do caminho, mendigando, todo arrebentado, largado, abandonado. Pessoas me olhavam à beira do caminho, no cantinho,
nem me dava $100, só jogava moeda, só jogava pão velho, só jogava o que sobrava, o que não tinha importância, jogava o que não tinha valor, o que para eles não fazia sentido. Era isso que eu recebia. Mas um dia, um homem passou pelo meu caminho, me encontrou no caminho, e ele acabou com essa história. E eu nunca mais vou viver o que eu vivia antes. Nunca mais vou receber pão duro e velho. Nunca mais vou receber moedinhas de 5 centavos. Nunca mais vou receber olhares de reprovação. Nunca mais eu vou viver as coisas ou qualquer coisa que me oferecerem. Não recebo mais qualquer coisa. Não ando mais na dependência de pessoas. Ando na dependência daquele que me encontrou à beira do caminho, transformou a minha vida, transformou a minha história, me fez confundir o sistema e destruir o sistema. A partir de hoje, eu só recebo o que vem dele. Pelo simples fato de que os meus olhos foram abertos. E com os olhos abertos, meu irmão, com os olhos abertos ninguém te engana. Ninguém te engana. Porque talvez alguém jogasse uma moeda de 5 centavos. Você é de R$1, hein? Para você. Antigamente tinha nota de R$1, né? Aí a notinha de 100. E era R$1. E quando a gente é cego, a gente é enganado. Mas meu irmão, nessa noite, Deus está nos dando a oportunidade, passando pelo caminho, no nosso caminho, no meu caminho, no teu caminho, dizendo: ei, eu vim te curar. Eu vim abrir os seus olhos, porque eu quero que você ande comigo pelo caminho. Você vai até explicar lá, que eu vou te usar para explicar, mas do meu caminho você nunca mais sai. Você não retrocede mais. Você não tem o direito de parar mais. Você não tem o direito de parar. Você não tem o direito de parar. Você até quer parar, mas você não tem o direito de parar. Amém? Glória a Deus.